No grande dia, meia hora antes de os convidados adentrarem o salão, Leila exercitava seus dedos ágeis ao piano, quando os membros do trio de cordas chegaram. Ao invés de se inibir diante de consagrados profissionais da música, ela continuou tocando, afirmando pouco depois que também tocaria uma das peças de Chopin, pois as amigas estavam acostumadas a ouvi-la sempre que ali vinham e naquele dia não se furtariam a fazê-lo. Os músicos, admirados da qualidade do trabalho que ouviam, aqueceram ao pedido, que mais pareceu uma ordem. Mais tarde, de fato, quando o salão estava repleto de convivas, a jovem anfitriã comprovou que era verdade aquele seu primeiro impulso e não se intimidou diante do público. Aos olhos maravilhados de todos os presentes, aquela linda e rica fidalga se apresentou como um anjo vindo diretamente das beatitudes celestes. Vestia vaporosa musselina branca quando desceu as escadas, cruzou o salão com os olhos fixos no instrumento, parecendo não ver mais ninguém, trocou algumas palavras com o maestro e se sentou. Seus dedinhos, embora pequenos, davam conta do teclado com exímia habilidade. Como prometido, ela iniciou os acordes do fabuloso Fantasia Impromptu, opus 66 de Chopin, música que alterna trechos suaves e intensos, que bem retratavam seu estado de alma tão vivo e cheio de contrastes, de altos e baixos que espelhavam sua forma de ser. Essa música era a preferida de seu pai. Não era comum que uma senhorita abastada, herdeira de um título, se apresentasse nos salões, mesmo que fosse de sua própria residência. Recitais e apresentações eram particularidades do mundo masculino, cabendo às mulheres tocar o instrumento longe dos olhares do público ou aplaudir diante de músicos consagrados nos teatros. Leila não ignorava essa proibição, mas era voluntariosa e independente em sua música, sentindo tanto orgulho do que fazia que não conseguia se conter diante de 2 ou 3 jovens de sua idade que pudessem aplaudi-la, quanto mais diante de 20 ou 30 pessoas. Tomara a decisão de tocar piano aos convidados naquela mesma tarde, sem consultar pai ou mãe se converia ou não tal atitude. Dom Carlos deixou passar mais essa extravagância da filha, porque não queria estragar-lhe a festa, mas pensava não ser possível continuar com saraus daquele gênero. Ao final da apresentação, os aplausos foram unânimes e Leila ficou trêmula de contentamento cruzando o olhar com toda aquela gente que a admirava e respeitava como filha da casa de Guzmán, sem estranhar-lhe a atitude incomum. Destacou-se, ante os olhares empolgados, o de um jovem fidalgo, de maneiras educadas, que a cumprimentou acenando levemente a cabeça e continuou a fitá-la com visível encanto no olhar, insistentemente. Leila o notou assim que desceu do piano e, como algumas pessoas a cumprimentavam, disfarçou o constrangimento que sentiu pela intensidade com que era observada por ele. Retrocedendo um pouco a narrativa, quando a menina entrara no salão, podemos entender melhor a razão daquele olhar. Antes, porém, devo introduzir o rapaz. Acontece que me interessei pela vida de Leila, por 2 razões muito distintas uma da outra. O ódio e o amor. Numa encarnação pregressa, eu me liguei a ela pelos canais obsessivos em perseguição, ou antes, uma louca vingança, por ela ter traído e levado meu filho a matar-se em nome do amor que consagrava a ela. Este espírito, chamado Henri Mies, é hoje Roberto de Canalejas reencarnado, este mesmo jovem insistente que admira Leila acima de suas forças por esses mesmos laços fortíssimos de amor. Entendi que pelo ódio não lograria senão desgraçar-me ainda mais pelos intrincados caminhos dos compromissos reencarnatórios. Compreendi que rei e tentei reparar o erro consagrando-lhe agora o amor, em respeito a esse filho, já que os méritos que possuo são demasiado incipientes para tentar dar-lhe proteção. Roberto era jovem de 25 anos, filho adotivo do Visconde Carlos de Canalejas, um amigo de Dom Ramiro desde a juventude, que também era espírita e fundara um orfanato nos arredores de Madrid, de lá retirando o pequeno Roberto do desamparo. Dom Carlos Ramiro custeara-lhe os estudos de medicina e ele, Roberto, grato pelo apoio,
Hoje trabalhava no hospital beneficente. Enquanto Leila tocava, Roberto se sentia inspirado pela música, mas em primeiro lugar impressionadíssimo com a pianista. Ele a seguiu com os olhos pelo salão, tocado e comovido em suas fibras mais íntimas, quando ela foi anunciada e, finalmente, entrou. De onde estava não perdia um só movimento das rápidas mãozinhas graciosas e brancas que corriam pelo teclado. Comovido, relembrava na delicada figura da menina, o espírito imortal que lhe fora caro em outras existências corpóreas. Dom Carlos percebeu nele o interesse, ou antes, também pressentiu a ligação espiritual e, pai atencioso que era, colocou, sobre o ombro do jovem de Canalejas, as mãos fidalgas para facilitar a abordagem do rapaz. Vejo que estás impressionado, caro Roberto. Senhor Conde, vossa filha é primorosa pianista. Que talento ela tem! Que postura! Se não me atrevo em demasia, gostaria de falar-lhe em particular. Com custo Roberto conseguiu disfarçar a emoção enquanto tentava expressar como ficara admirado com a execução da peça de Chopin, mas na verdade, estava atraído pela jovem, impelido pelas forças do amor que lhe reacendiam o coração. Dom Carlos observou o médico e amigo com bonomia. Já havia alguns anos que atuava na medicina junto a ele e era dedicado estudante, atencioso com todos, simpático e inteligente. Formara-se em medicina para seguir os passos do pai adotivo e o fazia com respeito pelos pobres, assim como lhe era pedido. Como pai, Dom Ramiro não se oporia que ele conversasse com a Leila e concedia aquela entrevista em nome da filha. Foi assim que permitiu que eles se falassem a sós, mas advertiu. Bom amigo, podes falar com ela o quanto queiras, será um prazer conceder-te a entrevista. Mas saibas que Leila conta apenas com 15 primaveras, e ainda muito jovem para que lhe façam a corte. Acaba de regressar de Paris, para onde precisa ainda regressar, concluindo os estudos. Ela se acostuma à vida em sociedade pela primeira vez. Sim, senhor Conde, compreendo que se trata de adolescente, mas hás de convir que não o sou. Quero apenas demonstrar minha admiração pelo talento que ela apresenta e pela formosura inocente dos detalhes que lhe colorem o rosto, disse o jovem médico, escolhendo as palavras que não traíssem seus sentimentos. Leila é inteligente e sensível, recebeu educação num dos conventos da França, mas faltam-lhe alguns valores morais como predicados que sei que o Senhor dispõe, caro Roberto, como a piedade, a compaixão pelos pobres. Como és também jovem, talvez pudesses me ajudar e servir de exemplo. Ficarei feliz em ajudar. A senhorita de Guzmán terminava de tocar, exaltando os lindos acordes finais, enquanto seu pai retomou o lugar que antes ocupava e Roberto passou a ensaiar seu mais intenso olhar, conforme expliquei. Depois do minuto em que se constrangiu com o jovem de Canalejas, Leila se integrou a um grupo de fãs e amigas que sempre a ouviam e, naquele momento, discutiam sua performance, aplaudindo seu talento. Ela estava lisonjeada com os elogios, mas se defendia modesta. Aplaudam Chopin, ele é o gênio, eu sou apenas a intérprete. Dom Carlos chamou a filha para apresentá-la a conhecidos que queriam também cumprimentá-la e, enquanto caminhava pelo salão parando em grupos distintos para a conversa sugerida pelo pai, sentiu o olhar expressivo do rapaz desconhecido a segui-la. Ela, porém, retribuía quando possível, quando não, via que ele trocava de lugar evidenciando que queria vê-la ou mostrar-se interessado. Ficaram os dois jovens a olhar-se incessantemente por mais de 2/4 de hora, o que não era costume da época, porém os dois não conseguiam desviar a atenção um do outro. Roberto não conseguiu esperar que Dom Carlos o apresentasse à jovem pianista e, quando a viu em outro grupo de amigas, aproximou-se. Parado atrás dela, ouvia os elogios, concordando com cada um deles e acrescentando por si mesmo mais alguns mentalmente. Quando falou, sua voz possante assustou, pois destoava dos sopranos que a cercavam, sendo grave. Então,
sois fã de Chopin. Também eu sou, começou ele, algo determinado, segurando levemente o cotovelo dela, e continuou convidando-a a caminhar até o sopé da escada. Não vos preocupeis se nos afastamos dos outros, porque tenho a permissão de vosso pai para falar-vos. Leila se sentiu desconfortável com a proximidade dele, com o olhar intenso e a expressão curiosa. Diante do convite de Roberto, Coroi, quando isso acontecia, seus olhos de azul profundo evidenciavam sua diáfana cor. Ela experimentava um misto de atração e temor que excitava seu coração faminto por uma aventura amorosa, porém, mulher que era, temia a impetuosidade a qual uma paixão poderia levá-la. Aquele jovem, porém, não lhe era de todo estranho, pois ela o conhecia desde a infância. Ele estivera presente em alguns eventos promovidos por Dom Carlos. Só não estava lembrada de qual amigo de seu pai ele seria filho, pois o jovem galante não apresentava semelhanças físicas com nenhum dos conhecidos. Os olhos dele eram grandes e os cabelos negros e bastos. Sua voz possante de barítono a fazia estremecer por soar tão grave, e a barba cuidada, terminando em ponta, fazia com que ela ficasse curiosa por correr os dedos por ali. Ele, por sua vez, estava encantado diante daquela beleza singela, quase infantil, mas que caracterizava uma pessoa capaz de tocar piano com maestria de uma Madonna. Revia nela de alguma maneira que não conseguia explicar, traços que lhe eram familiares, modos convidativos, olhares irresistíveis. Queria conversar, queria exaltá-la como pianista, mas também como mulher pura e doce, qual a ave canora que estreava o voo e o canto nos salões naquele dia. A partir daquele momento, a conversa entre os dois fluiu fácil, descobrindo preferências e prazeres, ou melhor, redescobrindo um no outro as afinidades. Discretamente, afastei-me para que os jovens se entendessem, pois que sabia que eram espíritos que se amavam, com programa reencarnatório de se reencontrarem em nova chance de matrimônio. Meu filho amado pedira essa oportunidade de vir ao lado de Leila, porque, sendo esposos de outras vidas, não lograram conviver por mais que alguns meses. Este fato, de não poder tê-la consigo, o frustrava em seus sentimentos recônditos. Entre sorrisos o jovem casal parecia perfeito. Ele mais alto e aristocrático, com cabelos penteados com esmero, de forma característica dos homens madrilenos da época, e ela mais baixa, porém com porte elegante, finamente vestida de branco, com pequenas rosas douradas como drapeado leve, parecendo uma delicada boneca de porcelana. Os dois juntos estavam amoldurados pelo bravo caçador entalhado na madeira que ouvia as confidências deles ao pé da escada. Mantendo distância, procurei não adentrar seus pensamentos, mas vi que ela, em dado momento, sorriu, voltando a corar, e os olhos dele se reviraram de prazer. Ao final do breve e intenso encontro particular, ele levou as mãos dela, ainda nuas pelo ofício que acabara de executar, aos lábios, roçando a barba com delicadeza entre os anéis de distinção e nobreza que lhe ornavam os dedos. Afastaram-se com pesar, pois não convinha que ficassem por muito tempo a sós. O olhar que buscavam um ao outro, porém, os traía, assim como seus espíritos, reconhecidos e gratos pelo encontro, deixavam fluir entre eles uma gama de cores com predomínio do rosa claro e azul que exalava de seus centros de força cardíacos. Achavam-se unidos por aquele mesmo amor imortal que sentiam ainda ontem, quando se reencontraram como primos. Essa energia que irradiava deles não passou despercebida aos convidados que, embora não tivessem grande sensibilidade mediúnica, captavam os olhares e as preferências, as posturas e os gestos da jovem anfitriã. Entre os curiosos daquele comportamento de Leila estava também sua mãe, Constância, que percebeu o colóquio entre os dois médicos, seu marido e o jovem de Canalejas. Depois reparou na movimentação deste, buscando a filha, e acompanhou de longe a conversa que os dois tiveram em separado. Intimamente, a senhora condessa aprovava que a filha se casasse. Somente a oprimia o fato de Leila ser tão jovem ainda e não ter completado os estudos na França,
mas entendia que a possibilidade de um casamento com um médico de posição social e estima do Sr. Conde Dom Carlos seria um achado, por isso nutria também esperanças de que o destino da filha assim se selasse. Seria melhor que ela se casasse logo e sossegasse os instintos impetuosos, pensava ela, mesmo que fosse com aquele jovem adotado pelo senhor de Canalejas, com o qual ela não simpatizava muito. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Assim como a senhora Condessa de Guzmã, eu exultava ao ver o casal se entender, pois essa era a vontade de Roberto, ele que fora traído e humilhado por aquela que agora se fazia tão dócil a ele. Meu pobre filho do pretérito andou com o coração destroçado de amor por Leila, a quem chamavam Berto de Sourmeville, por algum tempo depois que ela o deixou. Vi-me na obrigação de ampará-lo e consegui por algum tempo, mas ele a encontrou em outra das voltas da vida e novamente foi abandonado. Não aguentando o peso da nova separação, atirou-se de um penhasco em nome do amor não correspondido, este mesmo sentimento equivocado de entregar-se à morte por amor, característica do romantismo, mas que é um ato de quem ignora as leis do verdadeiro amor sublimado. Fiquei consternado diante da fraqueza a que lhe se entregou e, com o olhar paterno também equivocado, culpei a reencarnada Andréa, que não era outra senão Leila. Quis vingar-me a despeito dos aconselhamentos dos bons amigos superiores, então persegui e obsidiei com todas as forças de meu ser, levando-a também ao mesmo erro, quando se atirou de um penhasco às costas da Bretanha. Envergonho-me de dizer que a inspirei, insisti obstinadamente para que ela se entregasse também à morte, mas, depois, com a consciência dilatada, muito chorei pelo mal que causei e não tinha outra intenção senão vingar Henri. Mas este a muito a havia perdoado do fundo de seu coração, restando a mim o amargo remorso. Retomando a narrativa, vi que a festa prosseguia solene, com as danças de costume. Leila era disputada para fazer par com os mais promissores rapazes solteiros da sociedade, mas eu, que podia acompanhar o que ia além de seu coraçãozinho arfante pelo giro das valsas, percebi o despertar das energias afins de almas queridas do passado. Roberto e ela juntos formavam uma miríade de cores, um arco-íris de beleza, entrelaçando seus corpos espirituais enquanto dançavam. À medida que a jovem dama rodopiava, pelas mãos de Roberto, suas faces se ruborizavam pelo esforço ou pela proximidade do cavalheiro. Aproximei-me para identificar-lhe os pensamentos e descobri que ela estava bem impressionada com o rapaz, pensando mesmo em revê-lo para que tivessem oportunidade de conversar melhor. Em sua imaginação revia cenários de teatros e recitais, cujas instalações visitara em companhia do pai e da mãe, mas que agora pretendia explorar mais detidamente com a companhia escolhida. Roberto percebia o brilho nos olhos azuis que a jovem pousava sobre ele e também o sorriso, retratando a alegria que irradiava de seu estado interior, sentindo-se também ele assim e pensava, por sua vez, no mesmo objetivo que ela. Uma oportunidade para vê-la novamente, mas ele a queria encontrar sem os arrebatamentos dos eventos sociais, onde seriam alvo mais uma vez de comentários e olhares. Como sabia que Dom Carlos queria ingressar Leila nos trabalhos de caridade, esperando que ela se interessasse pelos enfermos, distinguindo na pobreza o meio de despertar a sua piedade, o jovem médico pensou em convidá-la, ou antes, interessá-la no trabalho que realizava para que ela pedisse ao pai que a levasse a conhecer o hospital. Quem sabe ela, tendo tanta beleza física, não poderia também ter um coração nobre, cujos valores morais só precisavam de um pouco de incentivo para se revelarem. Com certeza, se ela mostrasse interesse, Dom Ramiro não se negaria a levá-la, apresentando a ela os pobres, amparados sob a sua égide, já que mantinha o hospital e tantos se beneficiavam dele. Com essa disposição íntima, começou a discursar sobre si mesmo, entre um giro e outro da música, dizendo que havia 5 anos acompanhava o pai adotivo e o próprio Dom Carlos no atendimento médico. Particularmente, se interessava por crianças e doentes do pulmão. Enquanto lhe falava e se enchia de entusiasmo pela profissão que professava,
via que Leila se interessava sinceramente. A valsa terminara, para eles rápido demais, sem que ele tivesse a oportunidade de convidá-la, mas ela mesma viu a chance e, enquanto se afastava para retomar outros convidados à dança, falou com voz melodiosa. Caro senhor de Canalejas, conseguistes tocar o meu coração para a beneficência, quando há muito, meu pai tenta fazê-lo sem sucesso. Qualquer dia desses pedirei a ele para visitar o hospital, pois não me faltam agora os motivos. O jovem enamorado sorriu, vendo que seus argumentos tinham surtido efeito e respondeu a ela, certo de que agradava, assim, pai e filha. Estarei lá, visto que trabalho todos os dias. Quando me quiserdes ver, serei o homem mais feliz de Madrid. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Novamente juntos. Henry, porém, não me é odioso e há momentos em que chego a amá-lo profundamente. Mas, de súbito, sinto horror a ele, sinto medo dele e minha alma como que sente que, um dia, ele foi cruel para mim e causou-me grandes desgraças. Berthe de Sourmeville, o cavaleiro de Numies. Ela vos amo desde séculos, sempre desejou ser vossa esposa, mas até hoje não conseguiu realizar esse caro sonho do seu coração. Revelação de Nina a Dom Ramiro, a respeito de Constância, sublimação. Nas semanas que se seguiram ao baile, não se comentava outra coisa entre os meios sociais senão as habilidades da senhorita de Guzmán ao piano, suas vestimentas distintas e vaporosas e sua predileção pelo médico de Canalejas, com quem confidenciara em particular. Essa efusão de comentários, muitos deles fomentando maledicências e especulações, não chegou aos ouvidos da família diretamente, mas ouvia-se pela criadagem e pelos corredores interjeições de espanto por serem surpreendidos nesse assunto. Chegaram também, por aqueles dias, cartas internacionais do convento de Saint-Germain, vindas da Madre Superiora e do pároco, solicitando o regresso da pupila para um novo ano de estudos, conforme previsto. A senhora Condessa recebeu-as com alegria, participando imediatamente a filha sobre seu regresso à terra de Napoleão. Como Dom Carlos não estava em casa naquele momento, Leila não quis informar a mãe sobre sua impetuosidade ao pedir ao pai obter concessão para não mais regressar a Paris. Preferia esperar que ele mesmo, como senhor das atitudes da família, pudesse participar à esposa, mais tarde. Aceitou sem discutir, então, a disposição da mãe de organizar a partida, que seria dali a algumas semanas. Reviam roupas e acessórios no quarto de Leila, quando a Condessa Constância elucidou. Sei que te admiraste do jovem de Canalejas, Leila, mas precisas continuar tua educação e como regressas ao convento em algumas semanas, seria de bom tom que participasses ao médico tuas ações. Ele pode, como espírito bom e amigo, querer marcar eventos contigo, teatros, passeios, comuns aos jovens de tua idade e da dele. Seria mais honesto revelares que teu pai não aprova que te relaciones e se ele te falou a sós, como notei, foi porque Dom Carlos acreditava que lhe ajudar-te-ia de alguma forma. Precisamos também, mais tarde, conversar sobre o que convém ou não a uma moça pronta a casar como tu és agora. A Condessa continuou a falar determinada. Deves preservar o nome de nossa família e há uma lista de atitudes e posturas que melhor cabem a uma senhorita para que se comporte de acordo com os padrões sociais. Não deves permitir que os cavalheiros te falem em particular, nem deves conceder mais de uma entrevista a cada um se não for de interesse de teu pai. A lista das recomendações parecia não ter fim e a Condessa ia falando como se fosse coisa fácil de decorar. Leila se assustou com a quantidade dos detalhes do que seria de bom tom, como disse sua mãe. Ela deixou de escutar o que a mãe dizia, animada com as perspectivas futuras, passou a sonhar acordada com Roberto. Quanto aos seus anteriores entendimentos com o pai não os revelou,
sabendo que o que a mãe queria ou entendia não tinha muita importância. Leila só se calou diante do que lhe era recomendado, em atitudes de decoro e respeito. Quanto à proibição do namoro, estava ciente de que, como a mãe prezava, precisaria antes concluir os estudos, mas sabia também que Roberto não lhe falara sem antes consultar Dom Carlos. Leila fez silêncio também sobre o desejo de visitar Roberto no hospital e não confidenciou que recebera bilhete dele vindo por alguma relação entre os criados da casa, pedindo que ela apressasse a ida, pois que ele já morria de saudades. A distância e a separação para dois jovens que se amavam em segredo era triste e incômodo que, talvez, apenas as cartas e bilhetes pudessem compensar. Como Roberto era de fato amigo da família, tais correspondências foram-lhes franqueadas, visto que Dom Carlos prezava a influência que ele teria sobre Leila. Com tal justificativa, escreveram um para o outro as amenidades e cortesias que não lhes satisfaziam, porque escondiam, no ímpeto de se procurarem por cartas, o verdadeiro motivo que era o de se verem pessoalmente. Em segredo, marcaram o encontro por meio do referido bilhete. Cabia a Leila pedir ao pai consentimento, como se a ideia de caridade lhe brotasse espontânea e sem interesse aos outros. Quando a mãe saiu do quarto, Leila trancou a porta com expressão de felicidade e desdobrou o bilhete, saboreando novamente cada palavra. A letra caprichada do doutor tentava disfarçar a emoção que lhe sentira ao escrever. Senhorita de Guzmán. Que bom que encontramos afinidades em nossos gostos e, se vós demonstrastes, no dia do baile, interesse pelo meu trabalho é porque somos de fato parecidos no que concerne ao cuidado com os doentes. Perguntastes, em vosso bilhete anterior, o que faço efetivamente no hospital de vosso pai. Pois bem, atendo às crianças, especialmente aquelas que apresentam problemas pulmonares, ao lado do meu pai e do vosso. Falai com vossa mãe ainda hoje, pedi para visitar as crianças que são como vossos irmãos menores, como sei que não os tendes. Eu mesmo me incumbirei de guiar-vos, sem que preciseis ocupar vosso pai. Conduzir-vos-ei com muito gosto, mostrando-vos a dor como a conheço. A vez de enternecer-vos, pois a piedade pelos enfermos é mais fácil de sentir. Aguardo-vos ainda esta semana. Vosso amigo, cheio de saudades. Roberto. Sem perder tempo, naquela mesma noite, comunicaria ao pai que queria visitar o hospital e conhecer as novas instalações de que ouvira falar. Dom Carlos aceitaria de bom grado aquele repentino interesse de Leila pelos necessitados, porque sabia da influência que Roberto teria. Quando Dom Carlos de fato regressou de seu trabalho, foi procurado por Constância e Leila, e, como eram muitos os assuntos a serem tratados, ficou combinado que se reuniriam após o jantar. Seria melhor tratar desses assuntos urgentes na sala de estudos anexa à biblioteca. A reunião teve início, enquanto os três tomavam chá. Dom Carlos foi participado sobre as cartas convites que vieram de Paris, e ele, como Leila esperava, comunicou sua decisão de manter a filha em Madrid e adiar os seus estudos. Explicou a Constância que, longe de casa a jovem tinha enriquecido seus conhecimentos, mas mantinha um coração fechado aos enfermos e às leituras edificantes às quais ele muito prezava. A condessa discordou discretamente do marido, sabendo que sua vontade pouco teria peso, conforme o papel da mulher na época. No entanto, expôs com cautela sua opinião, pois sabia também que Dom Carlos a respeitaria. Ela entendia que Leila deveria voltar ao convento imediatamente porque seu temperamento entusiasmado pela vida em sociedade poderia pôr a perder o trabalho de educação moral que os padres haviam começado. Um ano apenas poderia ser a diferença para ela, que era jovem e quer o contato social, distanciada dos conselhos dos venerandos educadores, poderia não regressar jamais. Seu coração materno suspeitava como intuição feminina o temperamento da filha e supunha-se em seu futuro. Ao ouvir as intenções da mãe, Leila teve os olhos marejados mais uma vez, mas se controlou.
não quis que a condessa soubesse de seu pedido anterior, preferindo acatar a decisão como tendo partido do pai. Disse que se sentia aliviada por ficar, porque longe de casa se sentia muito só e que prometia, no tempo que lhe sobraria, ler o que o pai quisesse, participar de visitas aos enfermos, mas também, se a mãe preferisse, poderia continuar indo às missas junto dela e tomando conselhos de um confessor. A discussão se protelou por mais uma hora. Percebi os pais preocupadíssimos com o destino daquela que era sua única filha, porém ambos em perspectivas distintas. A condessa Constância teimava obstinadamente, alegando que, se Leila ficasse na Espanha, ela não se responsabilizaria pelo que poderia acontecer, pois tinha certeza de que o erro e a iniquidade constariam do destino da filha. O impasse permaneceu e não se resolveu, visto que ainda faltavam algumas semanas para o regresso a Paris e Constância não desistiria facilmente de argumentar em favor de sua própria religião. Por enquanto, tomará as aulas comigo todas as noites após o jantar, Dom Carlos concluiu, não querendo estender em demasia aquela questão ou querendo dar tempo para que mãe e filha se acostumassem com os argumentos por ele apresentados. A condessa entendeu haver ali anterior pedido de Leila e como era pessoa insegura em relação ao proceder com a própria filha, sentia inexplicáveis ciúmes ao ver Dom Carlos tão espontaneamente acatar ao que a menina pedia e dissimular como lhe conviesse os deslizes por ela cometidos. Constância era ainda espírito doente, praticara a obsessão e perpetrara a vingança após sua desencarnação, quando se chamou Otília de Louvigny, frustrada em seus intentos matrimoniais com aquele que hoje de fato a desposara. Enquanto eu me voltei a Deus pedindo perdão pelo erro do passado, Constância nunca conseguiu se desvencilhar das mágoas que carregava e não pediu perdão. Era espírito endividado e triste, porém ela, adivinhando que entre seu marido e filha havia uma ligação maior de amor sublime, ressentia-se por se achar preterida ou não estar à altura desse amor. Assim pensando, não deu por encerrada a questão e inquiriu, orgulhosa, como se dentro de seu próprio lar pudessem se passar ultrajes ao nome de Jesus. O senhor meu marido poderia esclarecer quanto ao conteúdo de tais conversas moralizantes. Falarás, porventura, a nossa Leila, lições sobre o Evangelho, assim como os padres e sacerdotes. Pretendes elucidar em nome da caridade e da penitência aos pecados, explicando a Santíssima Trindade, os santos e dogmas segundo a Santa Igreja. Pois entendo que somente aí está a verdade e, sem querer desfazer de tuas convicções ou habilidades, Senhor, compreendo que tais conceitos estariam melhor nos lábios de freiras e cônegos preparados para o ministério educativo, como há nos conventos. Leila olhou para o pai, confusa e arrependida de estar causando tanta crise no seio de sua família. Não fosse a saudade, renunciaria ao intento de protelar sua educação, mas Dom Carlos refutou aos argumentos da esposa tranquilamente, como convinha a um seguidor do Cristo havia muitos séculos, tendo ele próprio envergado a batina outrora, como em outra feita se embateu pelo ideal luterano. A verdade, querida Constância, está no fato de que a sublime mensagem do Cristo é a mesma de transformação íntima pela fé, esteja ela sob qualquer égide na terra, que seja fiel aos princípios de amor e caridade. Os evangelhos retratam as posturas pelas quais nos devemos pautar para nos assemelharmos ao Rabi da Galileia, tornando-nos também melhores homens do que fomos antes de conhecê-lo. Eis a essência de tudo que ensinarei a Leila, e ela já tem discernimento para discutir o que achar por bem. Para acalmar o teu coração, digo que não será nada menos que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conforme nos ensinou Jesus. Se quiseres, Constância, poderás nos dar a honra de tua companhia. Se Constância queria entrar na questão das diferenças religiosas dentro do próprio lar, não o revelou declaradamente, calando-se constrangida, diante dos sábios argumentos do marido. Aproveitando a oportunidade, Leila pediu para visitar os enfermos ainda naquela semana, ciente das novas instalações da casa de acolhida de que Dom Carlos sempre falava e a qual Constância já visitara.
Ficou acertado o melhor dia para que a menina a seguisse em companhia do pai, quando este saísse para o trabalho. Assim, dias mais tarde, os jovens enamorados voltaram a se ver no hospital, naquela casa de acolhimento e dor que no entendimento de Leila pareceu sombria e triste. Nunca transpusera os pórticos daquele magnífico edifício, embora sempre que passasse pela rua em frente, deitasse os olhos pelas portinholas da carruagem para entrever o que seria o famoso hospital de Dom Carlos, e forte impressão lhe assomava ao espírito frágil, como se nos refolhos da alma se lembrasse da própria dor pregressa, quando a tuberculose lhe sugou a vida. Sua sensibilidade mediúnica adivinhava ali suspiros daqueles sofredores que já passaram para o lado dos ditos mortos e ainda continuavam presos às suas dores. Apesar dos sussurros que ouvia e das impressões misteriosas que não ousava perguntar ao pai o que seriam, ela se achava motivada pela possibilidade de ver e falar com Roberto, o que de fato aconteceu. Dom Ramiro não estranhou o súbito interesse da filha pelo hospital, pensando que ela seria capaz de agir em retribuição, motivada pelo consentimento para que ela ficasse em Madrid, embora, no fundo do coração, atribuísse também os méritos ao jovem de Canalejas, com quem conversara anteriormente. Quando efetivamente chegaram, com os passos retumbando pelas lajes frias dos corredores, o velho conde entreviu a cena que há muito esperava. Ele, que já não cria em despertar na filha piedade, viu Leila conversar com senhoras acamadas nas alas femininas, interessada e polida como convinha a uma dama. Porém, Dom Carlos entendeu as intenções de Leila mais claramente, quando Roberto se prontificou a mostrar a ela as instalações novas no andar superior e serviu de anfitrião, dispensando Dom Carlos de acompanhá-los. Os largos corredores, cujas janelas altas davam um colorido embaçado ao lugar, emolduravam os dois jovens, emprestando-lhes a seriedade que não sentiam, mas antes a grata satisfação de caminharem junto um do outro. Falavam com efusão enquanto caminhavam e Dom Carlos, ao vê-los, naquela distância que os separava, em entendimento mútuo, às vezes, segredando detalhes, ao vê-los ele entendeu que aquele era um reencontro e não um encontro. Percebeu o conde que o rapaz era hábil em não perder tempo em convencer Leila a conhecer o trabalho de caridade, conjugando, assim, a vontade que sentia de revê-la com a necessidade de inseri-la nos sentimentos de piedade aos pobres doentes, conforme haviam combinado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dom Carlos teve um sonho muito impressionante, onde Roberto envergava a vestimenta dos estudantes eclesiásticos do passado e Leila cantava a convidados diletos do que pareceu ser a corte da França, distribuindo rosas brancas entre os convidados e guardando para ele, Roberto, a única rosa vermelha que portava. Acordou a cismar sobre o passado e o futuro e pressentiu ali a união daqueles dois seres que se amavam havia muito tempo. Voltei a seguir o casal. Dentre as alas de doentes, algumas de mazelas dificílimas, Roberto guiava sua visitante pressuroso, cercando-a de cuidados e atenção. Dentre as esquinas que dobravam, numa delas, surpreenderam-se os jovens a sós. Talvez ele o tivesse premeditado, mas ela de nada suspeitara. Quando pensava dobrar à direita e encontrar novos doentes, viram-se em sala particular. Dir-se-ia os aposentos reservados ao médico, pois escrivaninha e compêndios de medicina os cercavam, assim como um armário com elixires que Leila adivinhava serem remédios. Principiou ele, algo nervoso, dizendo que ali a trouxera para conversarem. Leila não se opôs, fascinada que estava com a postura dele e tudo mais que lhe dizia a respeito. Tomou, então, assento na cadeira ajeitando as saias para dissimular o nervosismo de seu coração que adivinha a urgência de tal assunto. Ele também se sentou diante dele e principiou a falar. Preciso falar-vos, senhorita. Desde que vos vi, inspirada por Deus ou, quem sabe, o próprio Chopin não viesse das alturas celestes para supervisionar o vosso talento, o fato é que desde então não consigo dormir, nem pensar, não consigo comer direito, vivo como escravo de vossos caprichos.
Sei que é muito cedo para o vosso coração inocente, talvez nem compreendais a intensidade e a urgência do que vou falar-vos, mas, por favor, escutai, por quem sois, a este que vos fala. Estou louco de amores por vós. Reconheço que vosso pai não estima que recebais a corte de um homem, pois que sois tão jovem, mas o coração me traiu, quando conversei convosco ainda na festa em vosso lar. Quem sabe não nos comprometamos para depois do vosso regresso de Paris, quando concluirdes vossos estudos. Assim me tornaria o homem mais feliz do mundo, se me dissesseis sim, agora. Roberto encerrou aquela breve declaração, que pareceu a Leila muito sincera, mas ela, desacostumada ao que seria lícito ou não responder, pautava-se pelo que ia dentro do próprio coração, entendeu que deveria ser educada, mesmo que o preterisse para consultar o pai como impunham os costumes da época, onde fora instruída a nada responder por seu próprio discernimento. Embora um compromisso de casamento firmado com o jovem da posição que lhe ocupava fosse o sonho de todo e qualquer jovem da época, esse não era o motivo que enternecia Leila, mas sim o sentimento puro e sincero que ela sentia nas palavras do moço doutor. Senhor doutor de Canalejas, não me surpreende tal revelação, pois venho notando vossa predileção pela minha pessoa, desde a festa em casa de meu pai. E a alegria com que nos encontramos hoje revela que não me é difícil a convivência convosco. Ainda não conversei com meus pais sobre esse tipo de assunto, quero dizer o casamento em si. Ao dizer isso corou intensamente, tendo de fazer uma pausa para recompor-se, o que disfarçou levando mimoso lenço bordado aos olhos, como se os tivesse marejado de emoção. Eis de convir, senhor, que esta é apenas a segunda vez que nos vemos. Não saberia. Quero dizer. Salvando Leila do embaraço com as palavras, Roberto a interrompeu, certo de que impunha dúvidas ao coração juvenil e que realmente se precipitara. Queria dar a ela mais tempo para se acostumar à ideia, talvez conversar com Dom Carlos novamente. Foi com esses pensamentos que retomou a palavra. Perdoai-me, senhorita. Esqueço-me de vossa inexperiência e não queria constranger-vos a responder imediatamente. Conversarei com vosso pai, se assim preferis, mas adianto-vos que minha intenção é sincera. Se assim vos falo, parecendo precipitado, é porque sou impelido pelo sentimento tão grande que me avassala o peito. Sofro de amores por vós. Vosso olhar é como uma dádiva concedida à minha pessoa, vosso sorriso, como uma flor perfumosa a chamar-me, não resisto aos vossos encantos. Na verdade, Leila estava felicíssima com a descoberta do amor e, desde que iniciara as leituras de obras românticas, sempre imaginou que viveria um grande amor. Aquelas palavras, por mais precipitadas que lhe julgasse, eram exatamente o que ela esperava ouvir. Posso não entender ainda as convenções sociais e desculpar-me se sou demasiado indiscreta ao revelar-vos o que sinto, mas sendo sincera não posso dizer que me desagradais, senhor, pelo contrário, estava secretamente nutrindo esperanças de que me falasseis como hoje, tão grande a impressão que também me causastes. Ele, comovido até as fibras mais íntimas do ser, tomou as mãozinhas trêmulas de emoção da jovem para osculá-las com carinho, flexionando um joelho ao chão para reverenciá-la com respeito. Leila retomou a palavra, lembrando as queixas da mãe, querendo que ela regressasse a Paris ainda naquele mês. Quem sabe se Roberto se apresentasse como pretendente, não ficaria mais fácil a senhora condessa permitir que ela ficasse. Não era agradável a ela, ou antes, aos dois, que no momento em que descobriam interesse mútuo, tivessem de ficar separados por um ano, pelo menos, conforme previsto no calendário do internato. Se a condessa Constância conseguisse convencer seu pai e ela, Leila, realmente fosse a Paris naquela temporada, além da saudade, quem poderia prever as censuras que a seriedade do convento iriam impor às cartas de seu noivo? Pensando assim, falou um tanto aflita. Pretendeis, senhor, falar com meu pai ainda esta semana para que possamos ao menos nos corresponder mais livremente como prometidos? Oh,
senhorita, falarei agora mesmo, se é vosso desejo, mas não pretendia que nos correspondêssemos e sim que nos encontrássemos algumas vezes na semana em passeios e teatros, saraus e outros eventos. Temo que tenhamos pouco tempo para isso, menos de um mês, pois minha mãe insiste que eu regresse a Paris para terminar meus estudos. Depois de 3 anos concluirei o que ela pretende que eu faça, mas confesso-vos, senhor, mais uma vez sendo sincera, que repugna minha ideia de voltar a viver reclusa, longe dos meus, longe de Madrid e agora que eu sei, longe do vosso amor. Roberto, que era mais velho que ela, não se deixou abater pela ideia da distância que possivelmente viveriam e preferiu acreditar no bom senso de Dom Carlos, quando falou. Não vos agasteis, por enquanto, esperai, senhorita, vosso pai é boníssimo, não creio que não vos escute ou que não queira atender ao vosso apelo. Se eu demonstrar interesse, é bem certo de que ele me conceda vossa mão, mesmo que para o futuro, que protele vossa viagem, que ceda, enfim. Sabei que já me entendi com ele, antes de falar-vos, sobre minhas intenções de conhecer-vos e ele me impôs apenas uma condição, que eu mostrasse às senhoritas práticas da caridade a que ele tanto aprecia. Reclamou, como pai preocupado que ainda sois muito jovem para pensardes em namoro. Tenho certeza de que prezava o vosso nome, mas reconsiderará, se nos mostrarmos sinceros em nossas intenções. Oh! De quantas perspectivas de futuro falais, Senhor! Que júbilo sinto, neste momento, em que me participais as vossas ponderadas considerações. Ainda que eu tenha de servir ao hospital como enfermeira dos doentes, seria preferível enclausurar-me mais uma vez. Sei que sou jovem, mas quantas outras moças há que já nessa idade se casam, constituem família e são muito felizes assim. Pelo 3º ano consecutivo sofro, senhor de Canalejas, com a distância, mas também com a clausura e o recolhimento em que sou obrigado a viver. Minha arte é a única expressão que possuo, que me lembra da casa de meu pai. Por isso escolho sempre Chopin a tocar, seu caráter melancólico e sublime expresso que se passa em minha alma. Senhorita, interesso-me deveras por vossos sentimentos, vossas revelações me são caras, mas sinto interromper-vos, precisamos voltar. Não ficaria bem sumirmos assim, os dois, por muito tempo no primeiro dia em que nos aventuramos a sós. Leila se levantou de pronto, esquecida de quem era, de onde estava. Suas confidências ao jovem médico soaram tão descontraídas e naturais, como se ela soubesse que há muito tempo o conhecia. O amor inundava seu ser completamente, mas quando se sentira beijada nas fímbrias do vestido e nos nossos dedos, um estranhamento se passou em sua pele, que ela atribuiu ao contato com a barba masculina, ao que estava desacostumada, mas, em verdade, relembrou as tristes impressões dúbias que sentia em relação àquele espírito, amor e ódio. Estavam os dois seriamente compromissados pelos laços do ódio por parte dela, cujo perdão ele ainda não obtivera por completo, pois que fora capitão de fé, liderando a matança dos huguenotes, endereçando sua espada aos membros da família de Leila, na triste noite conhecida como de São Bartolomeu. Eram hoje, Luís de Narbonne e Ruth Carolina, reencarnados. Apressaram-se em deixar os aposentos do médico, tomando outra ala esquerda para visitar os doentes mentais, os casos mais difíceis. Leila não se sentiu bem naquele local, pois que sua sensibilidade mediúnica captava ali os diversos obsessores que acompanhavam suas vítimas e ela, se olhasse com atenção, veria, claramente, a população internada ao dobro, se fossem contados os desencarnados presentes. Leila ouvia choros convulsivos daqueles que se achavam esquecidos dos médicos, ocupando leitos que, para os encarnados, estavam vazios. Também sentia as emoções conturbadas de alguns espíritos que ali estavam querendo vingança. Este sentimento muito a abatia e a levava a perceber por trás dos doentes, outros rostos sucados pelo ódio, ou pressentir sombras atrás de si mesma.
Ela não revelava tais impressões a ninguém, muito menos ao gentil doutor que a acompanhava. Pediu, então, suavemente, que queria encerrar a visita. Roberto julgou que ela se cansara ou que antes estivesse assaz emocionada para continuar a ronda e levou-a de volta a Dom Carlos. À noite combinaram uma visita, quando o jovem pretendia conversar com seus futuros sogros. Assim, se entenderam os dois espíritos imortais, que se reencontravam com intenção de se unirem naquela vida. Capítulo 4. Felicidade principesca. Estas passagens serão encontradas em Memórias de um Suicida. O nome dado à esposa de Roberto era Leila Ivone, a médium e iluminada. Novamente, acompanhei os passos desses dois jovens que descobriram que se amavam profundamente, a vivência mais intensa que dois espíritos podem experimentar, encarnados na Terra, já que junto com a certeza desse amor, guardavam impressões e adivinhavam sentimentos recônditos, supondo preferências um do outro. Um aceno de cabeça, uma interjeição mais profunda, um gesto de mãos nuas ou enluvadas constituíam sinais cujos olhos dos que se amam se dedicam a decifrar. Assim se agia na sociedade da época onde os encontros amorosos eram sempre seguidos de uma preceptora, uma dama de companhia, uma mãe zelosa, mas se adivinhava o coração amado pelas posturas e gestos, supondo as intenções de um e de outro, do que se tinha oportunidade de vivenciar antes do casamento. Leila estava apreensiva diante da intensidade do sentimento que nunca, nesta encarnação, experimentara. Por outro lado, tinha algumas impressões e percepções estranhas que não eram mais que ecos, que o seu espírito imortal retivera. Eram suspeitas fundamentadas nas vivências anteriores, onde estivera nos braços do mesmo cavalheiro Roberto, em situações diversas, cumprindo o papel que desta feita lhe seria reservado, o de esposa amorosa, mas que, sem recordar as razões daquelas lembranças, via-se preterindo o marido, buscando refúgio em outros braços, fugindo dele com repulsa. Esses sentimentos, na verdade, se deviam ao fato de ela ter sido levada pelo ódio e pela obsessão a buscar vingar-se dele outrora, mas como para desgraçá-lo tivera de casar-se com ele, passou a amá-lo, odiando a si mesma por isso. Neste drama íntimo, encontrei a protagonista desta história, tentando afastar as más impressões e se fixando na pessoa do amado, como sendo seu salvador, que possibilitaria ela livrar-se das imposições da mãe sobre o convento e do pai sobre os estudos espíritas. Roberto, por sua vez, vivia intenso desejo de se casar com Leila o mais rápido possível, pois temia, também acometido das mesmas suposições sobre o passado, que a jovem fugiria dele assim que tivesse a maioridade, que seria impetuosa e poderia conhecer outras figuras masculinas, outros estudos ou passeios que fossem mais interessantes que a descoberta do amor. Sim, ele sabia que a menina era muito jovem e, como artista, talvez seu íntimo somente se revelasse mais tarde, buscando a expressão dessa arte, buscando os aplausos do público, buscando os olhares diferentes dos críticos, talvez dos jornais até. Roberto chegou ao palácio de Montalbán, naquela noite, com o coração acelerado pela emoção, pois sabia que o que pleiteava junto a Dom Ramiro era seu mais precioso bem, sua filha. Embora intuísse que tinha direito a Leila desde muito tempo, este sentimento imortal embotava seus pensamentos, tirando-lhe a lucidez que lhe era característica, e ele temia não ser aceito e fazer a jovem enamorada sofrer. Também passava por sua mente agitada o drama que sua amada queixosa deixara entrever sobre os dias solitários no convento em Paris, e ele queria salvá-la, queria compensá-la com sua atenção e desvelo. Dom Carlos Ramiro não foi pego de surpresa com as intenções do amigo médico, pois em sonho muito claro, entrevera a união dos jovens como sendo determinação de mais alta. Quando ele e Roberto adentraram seu gabinete para conversar, o pai consciente já sabia o que esperar. Após os entendimentos entre Dom Carlos e seu futuro genro, a condessa foi chamada a opinar e ficou surpresa com a escolha da filha. Mesmo sabendo que ela era ainda muito jovem,
Roberto insistiu em assumir o compromisso e planejar o casamento para o mais rápido possível. O conde de Guzmán ainda argumentou, querendo esperar que Leila completasse 18 anos, mesmo que ela não fosse a Paris. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Neste ínterim, em que os dois discutiam sobre a permanência de Leila em Madrid ou não, Constância intercedeu junto ao marido, desistindo de sua vontade anterior de que a filha fosse a Paris, para aceitar que se casasse o mais rápido possível. Embora não simpatizasse com Roberto, a seu ver seria melhor ter uma filha revoltada, às portas do casamento, do que ter uma jovem impetuosa e desobediente, sem nenhum marido em vista. Dom Carlos se deu por vencido desta feita e já pensava em como intensificar suas aulas de filosofia espírita, aproveitando o bom ânimo de todos e confortado de que o futuro genro também comungasse os mesmos ideais de fraternidade. Ficou, então, acertada a data para o primeiro mês da primavera, quando o noivo poderia tirar umas férias para que desfrutassem de passeio após os esponsais. Roberto, feliz em seus intentos, passou a fazer o papel de noivo cuidadoso com sua noiva adolescente, também exultante de felicidade. Quando os noivos pensaram que tudo estivesse acertado, a condessa Constância pediu que o casamento de Leila se desse em Portugal e que os preparativos para o enxoval também fossem feitos no Palácio de Guzmán, onde conhecia costureiras e vendedoras. Dom Carlos vivia entre os dois países e mantinha, tanto em Lisboa quanto em Madrid, hospitais beneficentes, ocupando-se em uma ou outra cidade conforme a vontade da condessa de viajar. Restava perguntar a Roberto se ele estava de acordo, mas o jovem doutor estava tão entusiasmado com a ideia dos esponsais que a nada se opôs. Como Roberto ajudava Dom Carlos Ramiro e o próprio pai em Madrid, tanto no hospital quanto no orfanato, o pai de Leila, querendo remediar a situação, já que o jovem comungava com ele os ideais de filantropia, pediu que o futuro genro se ocupasse da ala infantil do Hospital de Lisboa e assim ficou acertado. Depois da viagem a Lisboa, Roberto reabriu um pequeno solar de sua família e passou a trabalhar junto com Dom Ramiro, atendendo a crianças e doentes do pulmão. O solar dos Canalejas era construção antiga na cidade e, em comparação aos palácios aos quais Leila estava habituada a viver, era muito mais modesto. Tratava-se de uma casa de 2 andares, sem jardim ou terreno ao redor, com alpendre frontal formado por 4 pilares que sustentavam as varandas superiores, cujo acesso se dava pelos 2 únicos quartos. No andar inferior, havia 2 saletas sociais, uma sala de jantar e ala de serviços. Roberto mandou afinar o pequeno piano que fora de sua mãe adotiva, mas não nutria esperanças de que Leila ali residisse. Quando a família de Guzmán se viu instalada novamente em Lisboa, após os primeiros preparativos e compras, vamos encontrar Leila, numa das tardes de seu noivado, à espera do noivo e outros amigos, numa impaciência característica de sua idade, pois que pretendia tocar a prelúdio Opus 24 de Chopin, e para tanto muito tinha treinado. Enquanto caminhava pelos corredores e salões de assoalho retumbante do Palácio de Guzmán, ia olhando pelas grandes janelas a não toda hora, dizendo ter ouvido uma carruagem. O sarau só começaria à noite, porém a jovem impaciente estava pronta muito antes e desceu as escadas aflitíssima, apesar de o pai a chamar para seus aposentos particulares. Dom Ramiro levantou os olhos da leitura e advertiu o mais severo que conseguiu, uma vez que desculpava a impetuosidade da filha pelo encantamento adolescente por amor a mais um capricho que logo passaria, que era participar de festas e saraus. Leila, por que não vens ler um pouco comigo e aquietas assim o teu coração aflito? De certo, ainda é cedo para que os convidados e teu noivo cheguem. Tudo sarau só começa com o anoitecer, como de praxe. A calma e seriedade do pai a convenceram a se sentar. Ele que já pensava no que poderia fazer para atraí-la aos estudos, visto que agora contaria poucos meses da presença da filha em sua casa. Olhando para ela,
Ele se lembrou de pequena menina que abrilhantara seu lar com piratices infantis. Agora já uma jovem voltava a brilhar pela música, enaltecendo a todos com a sublime melodia, principalmente de Chopin, nas tardes em que pai e filha tocavam, fazendo valer uma disputa musical. A encantadora jovem, já vestida com as tradicionais musselinas brancas, comuns às moças daquela idade em dias de festa, ajeitou os brincos de ouro e o cordão que pendia pelo pescoço, trazendo o camafeu com o retrato de Roberto, e se sentou ao lado do pai, fazendo expressões de impaciência e batendo a perna insistentemente, como revolta. Dom Carlos quis quebrar a impertinência da filha, cobrindo-a de elogios, como se estivesse com ciúmes. Estás linda com este vestido. O penteado ressalta o teu rosto, estás perfeita. Mas vejo que o preparo é para o teu noivo, não sobrando para o teu velho pai nem mais os beijos apressados de outrora, quando estudávamos em minha sala. Ela se recompôs intimamente, sorrindo. Tomou-lhe a destra carinhosamente para osculá-la como sempre, e elevou os olhos para encará-lo desfeita em ternura, enquanto o fazia. Dom Carlos relia o livro dos Espíritos e o deu à filha para que continuasse a ler propositalmente em questão que poderia interessá-la, dizendo ser de onde ele havia parado. Ela reparou nas letras douradas da capa, como se visse o livro pela primeira vez, e tomou as primeiras frases, algo contrariada, como se o fizesse por castigo. Ela leu em voz alta. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Reconhecer-se, não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por consequências casuais em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Talvez a pergunta tenha lhe chamado a atenção ou feito com que ela refletisse, pois segui seu pensamento, que antes divagava sobre a noite que teria, e que agora acompanhava, ainda que sem entender, a questão 386 de Kardec, passando a refletir. Pensava ela. Afinal, o que haveria além da morte? Seria mesmo somente o julgamento de Deus, separando os bons dos maus? Onde, nas Sagradas Escrituras, estaria escrito sobre esta chance de se reencontrarem reencarnados seres que se amam? Madre Maria de Samiani não gostaria de saber que ela estava lendo sobre assunto proibido como a reencarnação. Seu pensamento imaturo divagava pelas proibições católicas desde que tivera o livro que o pai lhe dera queimado, mas também não se fixava nas orientações da Igreja quando, por outro motivo qualquer, divergissem de suas vontades. Oh, papai, estou desatenta e não consigo dar a entonação precisa. Lê o Senhor para mim, por favor. Aproveitando que se desobrigara da leitura, passou a divagar sobre o seu verdadeiro amor reencarnado, seria Roberto. Enquanto perdia lições primorosas sobre a vida além da vida, transmitidas pelos lábios amorosos do pai. Dizia ele, interrompendo a leitura para as explicações que achava por bem dar, apesar de não receber nenhuma pergunta de volta ou contestação. Somos espíritos imortais e a morte do corpo não deve nos frustrar ou abater se nos separamos de entes queridos, pois sabemos que é posição transitória, na certeza de que os laços de amor sempre nos manterão unidos e poderemos estar na terra ou no espaço, novamente unidos. Como as perguntas não vinham, decidiu que faria o contrário e perguntaria à filha o que ela pensava sobre o assunto. Decidido, recomeçou. Mas, o que pensas, Leila, que possam ser estes laços de amor imortais? Acaso seriam fortes impressões do pensamento? Teríamos, então, o poder, sem que o saibamos conscientemente, de reencontrarmos nossos mortos? De atraí-los em encarnações futuras? Leila contemporizou. Não saberia dizer, meu pai, mas aproveitando a oportunidade de perguntar, o que gostaria de saber é onde consta a reencarnação nas Sagradas Escrituras.
Dom Carlos vasculhou a memória para relatar à filha com fidedignidade o que se lembrava do Evangelho de João, onde Jesus responde a Nicodemos a famosa frase: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. A palavra poética e singela, enfeitada com adjetivos, fazia com que as mensagens do Mestre parecessem adaptações romanceadas dos evangelhos que partiam do fundo do coração dedicado do fidalgo. Depois elucidou com propósito que a reencarnação foi retirada dos dogmas da Igreja no Concílio de Constantinopla, em 553 da era cristã, mas que constava no cristianismo primitivo. Os olhos do conde piscavam elevados, buscando as figuras mentais que era capaz de captar das abóbadas celestes, para elucidar a filha, mas ele estava certo de que a menina ainda não possuía condições de entender bem a respeito da sublime mensagem passada. Após os esclarecimentos, conseguiu definitivamente a atenção dela para o que lia, chegando mesmo a concluir com ela que um amor despertado assim de forma repentina, como o que ela sentia pelo jovem médico, só poderia se tratar de uma atração pelo cumprimento dos fortes laços dos compromissos imemoriais de outras vidas. Depois das suaves elucidações paternas, enquanto os dois ficavam em silêncio, meditando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e ouvindo ao longe o canto dos pássaros, como que para comprovar que não estavam sozinhos, percebemos de nossa visão dilatada que Leila ainda trazia dúvidas em seu coração e sussurramos suavemente aos seus ouvidos de médium, que elas expusesse ao pai. Assim, inspirada formulou a pergunta: não entendo, paizinho, como é verdade que uma só pode parecer diversa nos mais variados credos que se dizem cristãos. Os homens interpretam as verdades celestes, daí as diversidades, querida Leila. Homens são falíveis até mesmo os que elaboram os mais complicados pensamentos. A Igreja Católica é feita de homens, como a luterana e também nós espíritas não prescindimos do fator humano para engrossar as fileiras das tribunas e as páginas dos livros. Mas quem detém a verdade? Como saberei em quem acreditar? A verdade total e definitiva é aquela em que acreditas no fundo da tua consciência e que sentes em teu coração. Não importa sob qual credo ela se encontre, importa que te sintas confiante, que pratiques a caridade como expressão dessa verdade, dessa fé. A jovem pianista meditou e, voltando a elucidar o pai, com a suavidade que só as filhas possuem, concluiu: se o amor é a essência da mensagem do Mestre, a verdade pode ser interpretação dos homens, mas sentimos dentro de nós e a fé depende da nossa confiança e convicção. Resta-nos encontrar um meio para a expressão desse amor, desse sentimento que esteja de acordo com o que acreditamos. É por isso que o Espiritismo recomenda a prática da caridade. Oh, que difícil! Recitar fórmulas prontas é bem mais fácil.